Olá, população de Goianinha, sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais uma transmissão da Secretaria de Assistência. E a gente está debatendo, a gente vai falar um pouquinho sobre uma lei muito importante do nosso calendário que vai tratar a respeito do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu quero aqui agradecer a vocês. É uma data muito importante, porque há 21 anos atrás, no dia 17 de maio de 2000, foi formalizada a Lei 9.970 de 2000, que formalizou o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Estamos aqui para combater, enfrentar essa problemática enfrentada não só pelo nosso município, mas também pelo Brasil. E vocês, eu peço encarecidamente, se vocês souberem de algum caso, de algum vizinho ou de alguém próximo, que sabe que houve um caso desse de abuso ou de exploração, nós estamos aqui para pedir a vocês, denunciem, porque os casos não podem ser impunes. No nosso país, infelizmente, a cada 1 hora, 3 crianças são abusadas, são estupradas, violentadas sexualmente. Nós temos alguns dados de que, infelizmente, apenas 7,5 desses casos eles são denunciados às autoridades competentes. Então, ainda é uma estatística muito baixa comparada à nossa realidade. Pensa aí, 92,5 dos casos ainda não são denunciados às autoridades. Então é uma realidade muito crítica, né, meninas? Hoje a gente está recebendo aqui Jailma, que é conselheira tutelar, Constância, que é a psicóloga do CREAS, e eu que estou na figura de coordenador. As consequências, elas são terríveis, né? Essa criança, ela pode gerar uma depressão, ela pode ter um transtorno de ansiedade, ela pode ter um transtorno de ansiedade pós-traumático, né? Essa criança, ela pode ter transtornos dissociativos, a questão da ideação suicida, né? Essa criança, ela pode vir, esse adolescente pode vir a tentar suicídio. Então, são diversos aspectos, diversos problemas que essa criança ou esse adolescente pode vir acarretar. E como é que um pai e uma mãe podem identificar isso na sua casa, na sua residência? Porque às vezes é muito comum, a criança ela tem um comportamento, muda, como é que procede essa situação? É um comportamento que muda, é aquela criança que era super extrovertida e agora está ali num canto calada, né? Creio que antes da pandemia, né, que essa pandemia nos tirou muita coisa, a escola era uma grande aliada, né, porque era ali que muitos casos eram descobertos, que as professoras notavam a mudança de comportamento daquela criança, daquele adolescente. Mas hoje, os pais, os responsáveis, precisam estar atentos. Preste atenção, porque a criança ou o adolescente, ele fala, mesmo estando em silêncio. O Conselho Tutelar, quando ele recebe uma denúncia de abuso sexual, de exploração sexual, nós aplicamos umas medidas de proteção que existe no Estatuto. E muita gente questiona o porquê que aconteceu isso e fulano não foi preso, não foi isso, foi aquilo. O nosso papel é acolher a criança e o adolescente, aplicando as medidas protetivas necessárias que tem no Estatuto. A gente orienta aos genitores, aos pais, que vão até a delegacia, que façam um BO, né, para que dê todo o andamento ao processo, certo? E a nossa parte é a criança. Vamos cuidar da criança. Por incrível que pareça, Túlio, essas violações acontecem dentro de casa. Dentro de casa, na maioria das vezes. E não é só meninas que são abusadas, vamos deixar claro, porque as pessoas acham que são só meninas que são abusadas, mas não são só meninas. São meninos, são crianças, são adolescentes. A criança e adolescente nunca vai ter culpa, a culpa sempre vai ser do agressor. Então, eu sei que é uma situação muito difícil, isso acontece dentro de casa, como Jailma falou, mas é importante estar atento aos sinais. E mesmo diante dessas situações difíceis e muitas vezes controversas, porque a gente se encontra perdido nesses mecanismos, nesses meios, mas é muito importante você entender que a vítima nunca vai ter culpa. Não culpabilize seu filho, não culpabilize a adolescente. Eu já ouvi, né, Jailma, acredito que você também, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas ele era muito enxerido, a criança... Gente, eu não consigo entender como é que uma pessoa pensa dessa forma. Nós temos alguns mecanismos hoje no nosso país que você pode fazer essas denúncias contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma delas é por meio do Disque 100,
você pode estar ligando e então fazendo a sua denúncia. Há um aplicativo hoje disponível tanto para Android quanto para iOS, aqui é o Direitos Humanos Brasil, que você pode também fazer toda a denunciação. E também há a ouvidoria do próprio Ministério do Desenvolvimento, que você pode estar lá preenchendo todos os requisitos. Mas aí, às vezes, quando você vai chegar lá e denuncia anonimamente, aparece uma opção para você colocar o seu nome. E tem muitas pessoas que têm dúvida e perguntam: Túlio, acabei colocando meu nome lá, mas será que alguém vai saber? Não, gente, ninguém vai saber. E você não vai ser obrigado, você não vai ser chamado a prestar esclarecimentos depois. Isso não vai acontecer. Uma pergunta que muito fazem também, Jair, uma constância, e se vocês podem prestar seus esclarecimentos, a sua colaboração, que é a respeito do abuso infantil. O pai ser um abusador, explorar a criança, e as mães muitas vezes surgem esse questionamento: mas eu vou perder a guarda do meu filho? Falando de Goianinha, estou falando pelo período que eu estou no conselho, eu acredito, não estou lembrando que tem algum caso assim, mas vai depender de muita coisa. Você precisa analisar duas coisas. Primeiro, ela tinha participação, ela sabia, ela tinha conhecimento. Se ela tiver conhecimento, muito provavelmente é uma possibilidade gigante dela perder a guarda da criança. Agora, pode acontecer dela não saber. Então, nos casos onde não há conhecimento algum, não tem o porquê de perder a guarda. Agora é necessário que ela vá lá e denuncie. As denúncias estão chegando até a gente desde o ano passado. Não são poucas, infelizmente. Eu digo graças a Deus assim, porque estão chegando e a gente pode fazer alguma coisa. A gente pode fazer o nosso papel, proteger aquela criança, tirar aquela criança daquele ambiente. Mas Goianinha, infelizmente, eu vou dizer, infelizmente, muitos casos, muitos mesmo, desde a pandemia. Infelizmente a pandemia veio e agravou muito, não foi pouco não. Também tem a questão que as crianças estão dentro de casa com seus abusadores. Com certeza. Né? Como a gente sabe que a grande maioria dos casos acontece dentro de casa. É um pai, é um padastro, é um tio, um primo. Então, são pessoas de dentro de casa. E aquela criança, aquele abusador, está vivendo ali 24 horas devido à pandemia. Verdade. Então, com certeza, iria ter esse aumento. Né? É por isso que a gente pede a colaboração e que observem suas crianças. Né? Observem seus adolescentes. A escola era uma parceira por quê? Porque a criança estava todo dia na escola. Então, ela poderia ter um professor que tenha confiança e contar o que estava acontecendo. E, geralmente, a criança não confia nos genitores, por causa disso, por não acreditar no que a criança está dizendo, né? A criança ou o adolescente. Muitas vezes, para ele chegar e se abrir com a pessoa de fora, ele já comentou com alguém em casa. Daí aquela pessoa não acreditou. Então, é difícil para a criança ou para o adolescente se abrir, até mesmo com agente profissional. Existem vários crimes que podem ser encaixados, como, por exemplo, o estupro de vulnerável. O que é o estupro de vulnerável? É o estupro que acontece até os 14 anos. E uma dúvida muito recorrente sobre o estupro é que muitas pessoas acham que há o estupro somente quando tem a conjunção carnal. O que é a conjunção carnal? É a prática do ato sexual, realmente, a penetração. E o próprio Código Penal, ele fala, né, que qualquer ato libidinoso, ou seja, qualquer ato que seja nesse sentido, que viole a sexualidade da criança e do adolescente, pode ser considerado um estupro de vulnerável, desde que ele seja praticado até os 14 anos. Quando o caso ele vem do conselho, né, provavelmente já foi encaminhado ao MP, né? Geralmente o MP também nos encaminha, né, para que a gente investigue, para que a gente dê uma resposta, né? Se esse abuso realmente aconteceu, de que forma aconteceu. Então é assim que o CREAS atua, né? Em dar suporte, em proteger aquela criança, em tirar aquela criança daquele lar, né? Daquele vínculo. Geralmente, às vezes, a criança ela fala do abuso, mas não tem medo de falar do abusador. E quando o seu filho chegar para você e falar o que está acontecendo, a primeira coisa que você tem que fazer, primeira coisa, não acusar a seu filho. Não culpar a não criança. Culpar, né? Não culpar a criança pelo que ele aconteceu. A gente torna a dizer. Não culpem, porque eles não têm culpa de nada. E muitas vezes também ele não vai chegar a verbalizar o abuso. Uma criança muito pequena, ela pode não conseguir verbalizar o que aconteceu, mas ela pode lhe mostrar o que aconteceu. Na forma de brincar, num desenho. Então é por isso que precisamos estar atentos aos sinais que eles nos dão.
independente de ser mentira ou verdade. Acolha seu filho. Se ele chegou para você e está contando a situação, como eu já disse, ele está pedindo socorro. Independente de ser verdade ou mentira, acolha, escute, use linguagem simples. Sem pressionar também. Sem né? pressionar. Isso é muito Não importante. pressione, porque não vai funcionar. Então, quando ela vai lá, ela tem que fazer os procedimentos. Então, ela tem que ir para o ITEP, ela tem que fazer os exames, ela tem que passar pelo psicólogo lá também, porque eles passam por psicólogo lá também, que é muito importante. É toda uma rede de Toda apoio, uma rede de né, apoio, que existe toda uma para rede- essa criança isso. ou para esse adolescente. Para esse adolescente, exatamente. Após você falar para a autoridade, seja ela policial, seja conselho tutelar, que a criança está em risco, comunique à autoridade. Não tentar fazer justiça com as próprias mãos. Porque a partir do momento que seu filho chegar para você e contar a violação, você vai lá, brigar, discutir com a pessoa, não vai adiantar, porque se for verdade, ele sabe que a gente vai descobrir. A gente, que eu digo, é a rede de proteção. Então, ele vai fugir, ele vai, entendeu? Então, ele vai querer se sair. Ele pode até chegar a querer fazer É, algum mal à fazer algum mal. criança ou Como ele, adolescente. nós do Conselho Tutelar estamos na rua Coronel Manuel Ottoni, ali na Rua da Parada. Se quiser ir pessoalmente, estaremos lá. E quiser ligar para nós, é o 23243-2034. E eu digo, não tenham medo, denuncie, porque você vai estar ajudando a criança. A gente fica, quando a gente tira aquela criança ou adolescente de uma situação de risco, a gente se sente realizado, Túlio, porque a gente sabe os traumas que isso pode acarretar uma criança ou um adolescente. Expliquem, ensinem que nenhum adulto ou criança mais velha, né, pode pegar em nenhuma parte íntima, que não tem que ter segredo entre nenhum adulto ou nenhuma criança mais velha que não seja de sua confiança, né? Porque muitas vezes é isso que eles dizem, que é um segredo nosso, e não existe segredo entre crianças e pessoas mais velhas, né? E estamos à disposição, né? O CREAS fica na Vila Helena, ali por trás do centro comercial, e temos o CREAS, o Conselho, o Disque 100, até a questão das agentes de saúde, que são pessoas que estão dentro das comunidades todos os dias. Então, denunciem, né, que vai ficar de forma anônima e a identidade será preservada.